Olá, me chamo Jamile Eu me chamo Natan. e sejam bem-vindos ao nosso canal, o Tipos Criativos. Hoje vamos falar da linha do tempo da tipografia. Na pré-história, o homem já desenhava nas paredes das cavernas e, por mais que a escrita não tenha surgido desse período, o homem já sentia sua necessidade de registrar os seus feitos. E aí, com o surgimento da escrita, toda a tradição que antes era passada pela oralidade pode ser registrada e, com isso, toda a história pode ter chegado até nós sem grandes modificações. O primeiro registro da escrita foi em 3200 a.C., pelos sumérios, que foram responsáveis por inventar a escrita cuneiforme, onde os caracteres eram então compostos de uma série de estocadas em forma de cunha, aplicadas em uma placa de argila. A abundância de argila na Suméria tornava o material ideal para guardar registros. A escrita surgiu no Egito por volta de 3.000 anos antes de Cristo e com grande influência dos sumérios. Os egípcios retiveram seu sistema figurativo de escrita, chamada hieroglífica, durante quase 3 milênios e meio. Por volta de 1.500 anos antes de Cristo, uma escrita hierática cursiva, que nada mais é do que uma simplificação da pincelada da escrita literária hieroglífica, foi desenvolvida pelos sacerdotes para os escritos religiosos. A escrita hierática diferia dos hieroglifos porque era utilizada uma caneta de junco em lugar de um pincel pontiagudo e produzia caracteres mais abstratos com qualidade polida. Uma escrita ainda mais abstrata, chamada demótica, entrou em uso para a escrita comercial e legal por volta do ano 4000 a.C. A escrita exportada pelos fenícios era um sistema totalmente abstrato e alfabético de 22 caracteres e estava em uso por volta de 1500 a.C. A curiosa forma de escrita dos fenícios, que era da direita para a esquerda, pode ter sido desenvolvida porque os pedreiros entalhavam inscrições segurando um cinzel na mão esquerda e um martelo na mão direita. A forma mais antiga de escrita na China remete a 1200 anos antes de Cristo, e embora tenha sofrido alterações, ela ainda resiste até os nossos dias. A escrita chinesa é composta por cerca de 40 ou 50 mil caracteres, mas nem todos são necessariamente utilizados. Tais caracteres podem representar um som, uma palavra inteira ou até mesmo um conceito. O alfabeto fenício foi adotado pelos antigos gregos e disseminado por todas as cidades-estado por volta de 1000 a.C. Os gregos assumiram o alfabeto fenício ou semítico setentrional e mudaram 5 consoantes para vogais. Inicialmente, os gregos adotaram o estilo fenício de escrita, da direita para a esquerda. Mais tarde, desenvolveram um método de escrita chamado bustrofedon, pois cada linha era lida na direção oposta à anterior. Dessa forma, o leitor esquadrinha o texto com um movimento de olhos em vai e vem, sem ter de voltar ao canto oposto da coluna para ler cada linha. Ao final, os gregos adotaram o movimento de leitura da esquerda para a direita, que é o que persiste na civilização ocidental até hoje. A Pedra Roseta foi descoberta em 1799 em uma expedição militar do então general Napoleão. Mais tarde, ela foi capturada pelos ingleses. O bloco de pedra tem estranhos glifos cunhados separados em 3 partes distintas. Cada parte apresentava uma espécie de escrita em que nada se assemelhava uma com as outras. Estas 3 formas escritas constatou-se depois que eram textos nas línguas escritos em hieróglifos demótico, egípcio e grego. Roma orgulhava-se muito de seus feitos e conquistas imperiais, e criaram desenhos de letras monumentais para inscrições arquitetônicas que celebravam seus líderes militares e suas vitórias. As inscrições romanas eram projetadas para ter grande beleza e permanência. As linhas geométricas simples das capitales monumentais eram desenhadas com traços espessos e finos, com linhas retas e curvas, organicamente unificadas. No início existiam apenas letras maiúsculas. Posteriormente, passou-se a usar um estilo chamado uncial. Os cristãos viram no alfabeto romano uma excelente fonte para escrever suas bíblias. Por volta de 768 d.C., um estilo padronizado de letras foi decretado para ser utilizado pelo Império. O estilo de letras carolíngia foi determinado como a letra padrão para copiar textos. Nessa época, o uso das iniciais maiores para iniciar uma sentença era uma prática comum. No entanto, a pontuação padronizada e o espaço entre as palavras eram inexistentes. O estilo romântico de letras, formulado entre os anos 800 e 1000, é caracterizado pela manipulação de formas, que mostravam acréscimos inovativos aos traços. Inspiradas pelas letras antigas, celta e rústica, o romântico integra intercalações, sobreposições e fusões de letras aos manuscritos e nas gravuras.
Essa foi a parte 1 da história e linha do tempo da tipografia. Fique de olho no canal para a parte 2. Não se esqueça de compartilhar o vídeo se você gostou, deixar seu like e se inscrever no canal e até a próxima!